Ninguém estava preparado para a reação de Marcus Rashford. Mas, antes de chegarmos a isso, precisamos falar de outro nome que não sai das manchetes: Lamine Yamal. Segundo o jornal Marca, Barcelona e seleção espanhola vivem novamente um conflito explosivo por causa da gestão do jovem talento. Mesmo com a insatisfação do Barça, Luis de la Fuente anunciou a convocação da Espanha para os jogos contra Geórgia e Bulgária, chamando 5 jogadores do clube: Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Pau Cubarsí. O problema? O Barça não gostou nada da convocação de Yamal, que acabava de voltar de lesão depois da última data FIFA. Eric Garcia, apesar de boas atuações, ficou de fora de novo. Alexandre Balde também não foi chamado, pois havia acabado de retornar de lesão. Já Fermín López e Gerard Martín também ficaram de fora. E essa tensão não é de hoje. Na última pausa de seleções, Yamal jogou contra a Turquia com dores lombares, recebeu uma injeção de Voltaren após pancada contra a Bulgária e, mesmo assim, foi escalado em 2 jogos. Isso deixou Hansi Flick furioso, que criticou publicamente a forma como o jovem foi tratado. A resposta de la Fuente? Ele minimizou, disse que nem lembrava do que Flick havia dito e jogou panos quentes. Mas, mesmo com as reclamações, o técnico seguiu escalando Yamal, aumentando ainda mais o atrito entre clube e seleção. Agora, já recuperado, Yamal voltou a ser peça-chave para Flick no Barça e também é considerado indispensável para a Espanha. Mas, segundo José Álvares Arraia, do El Chiringuito TV, o jovem terminou a partida contra o PSG sobrecarregado fisicamente e mancando. Ainda assim, a Espanha fez questão de convocá-lo para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Barça perdeu por 2-1 para o PSG, mas os holofotes estavam em Yamal, que jogou os 90 minutos e saiu com dores. Com apenas 18 anos, já enfrenta sobrecarga muscular, agravada pela lesão que sofreu com a Espanha. Flick vinha controlando seus minutos, mas a seleção insiste em usá-lo ao máximo. Quando perguntado sobre isso, De La Fuente soltou: "Não há conflito com Flick. Fiquei surpreso, porque ele já foi treinador. Eu nunca joguei ou treinei sem algum incômodo. É normal. Se eles vêm aqui, é porque estão aptos para jogar. Ponto final." Mas o destino pregou uma peça. Ironia do futebol. Yamal não viajará com a Espanha nesta data FIFA. O motivo? Más notícias. O Barça confirmou que ele voltou a sentir dores no pubis, a mesma lesão que já o afastou em setembro. Ficará fora de 2 a 3 semanas. Já está descartado contra o Sevilha, e sua participação contra Girona e Olympiacos ainda é dúvida. O plano do clube é claro: tê-lo 100% para o primeiro El Clássico da temporada contra o Real Madrid no dia 26 de outubro. Sobre a bola de ouro, De La Fuente pipamentou: "Adoraria que o espanhol ganhasse. No passado, merecemos. Xavi, Iniesta, Raul, mas o Dembélé também mereceu." Ele ainda mandou um recado: "Até o presidente Laporta ficou feliz com a convocação dos jogadores, porque isso mostra que o Barça está no caminho certo e que o valor dos atletas aumenta com cada chamada para a seleção." Enquanto isso, Hansi Flick segue transformando o Barcelona. O time começou irregular em La Liga, mas agora encontrou ritmo, e isso refletiu no valor de mercado dos jogadores. Jogadores valorizados: Fermín López, de 50 milhões para 60 milhões. Ferran Torres, de 40 milhões para 50 milhões, tomando até a vaga de Lewandowski. Eric Garcia, de 18 milhões para 25 milhões. Mark Bernal, de 5 milhões para 10 milhões. Jogadores desvalorizados: Ter Stegen, menos 4 milhões, lesão. Gavi, menos 20 milhões, lesão. Rashford, de 50 milhões para 40 milhões, ajuste. Lewandowski, de 12 milhões para 10 milhões. A era Flick tem sido cruel com veteranos e lesionados, mas extremamente positiva para os jovens talentos. E não para por aí. A convocação de Mark Bernal para a seleção sub-21 causou revolta no clube. Mesmo voltando de uma grave lesão no joelho e tendo jogado apenas 21 minutos desde setembro, ele foi chamado por Davi Gordo. O Barça teme que isso atrapalhe sua recuperação, mas o treinador defendeu a decisão. Disse que Bernal é importante, precisa de minutos e fortalece o time. Ainda assim, a torcida e a diretoria consideram um risco desnecessário. E agora, vamos a Rashford. Segundo o Mundo Deportivo, o craque inglês chegou com promessa ousada: participar diretamente de 30 a 40 gols na temporada, somando gols e assistências. Ambicioso? Sem dúvida. Mas até aqui ele já participou de 25% dos gols do Barça em La Liga e Champions. Foram 2 gols e 4 assistências. Isso já o coloca lado a lado com Ferran Torres como peça-chave no ataque.
Mesmo na derrota para o PSG, Rashford foi o líder em finalizações, dribles e recuperações. Ele já decidiu contra a Valência, marcou na Champions, deu assistências para Rafinha, Dani Olmo, Araújo e Koundé. É o X-Factor de Flick. Não é só número, é impacto. E esse impacto pode virar contrato definitivo. O Barça tem a opção de compra de Rashford por cerca de 27 milhões de euros. Dirigentes já disseram: o que esperávamos dele, ele está trazendo. Enquanto isso, Rashford está feliz e espera convencer o clube a mantê-lo em definitivo. Mas o Barça já planeja o futuro. Quando o contrato de Lewandowski acabar em 2026, o plano é trazer um atacante de peso. O alvo principal? Julián Álvares, do Atlético de Madrid. Fabrício Romano confirmou o interesse, mas lembrou: o Atlético não pensa em vender e só aceitaria por uma quantia enorme. Álvares, por sua vez, está tranquilo. Meu foco é melhorar e vencer com o Atlético. O resto são rumores. Enquanto isso, Hansi Flick mantém a disputa saudável na lateral esquerda. Com Alexandre Balde recuperando o ritmo e Gerard Martin crescendo, a briga só faz bem ao time. Martin, inclusive, tem sido tão surpreendente que já é até considerado opção como zagueiro. Mas nem tudo são boas notícias. A jogada de Lamine sobre Nuno Mendes, que virou destaque, custou caro. Mendes se forçou demais e ficará fora por 2 a 3 semanas. E aí, torcedor, o que você acha de toda essa novela entre Barça e seleção?